No Rádio Opinião de hoje temos uma entrevista sobre a segunda jornada de estudos e pesquisas em políticas educacionais. Vamos falar sobre educação agora com a professora Cacilda Rodrigues Cavalcante, daqui da Universidade Federal do Maranhão. Professora, bom dia, seja bem-vinda aqui mais uma vez ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, bom dia, ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade, de tratar do nosso evento. Obrigada. Maravilha, maravilha. Professora, vamos falar de educação, mas especificamente agora falando sobre essa jornada, né? A segunda, uma jovem jornada, né? Jornada de estudos e pesquisas em políticas educacionais, né? Por que, né, que a gente precisa tanto dessas políticas bem atualizadas, bem azeitadas, né? E, acima de tudo, bem efetivas, né? Claro, porque alguns dos números, né, alguns dos dados, né, que a gente tem sobre educação em determinadas áreas, eles não são tão bons, né, professora? Enfim, a importância desse tipo de evento justamente para encontrar esse caminho, né, da boa educação aplicada aqui em nosso país. Exatamente. Este evento, né, com foco nas políticas educacionais, tem justamente o objetivo de analisar as políticas, de debater, discutir com estudiosos, pesquisadores, né, dos diversos campos da educação que têm estudado as políticas, sejam elas as políticas de financiamento da educação, políticas de ensino médio, as políticas de educação do campo, as políticas de formação dos professores. Então, a jornada é um momento, né, da gente fazer essa troca de experiência com os pesquisadores, né, mas também de fazer análise dessas políticas e, a partir daí, apontar, né, caminhos, apontar necessidades de aperfeiçoamento dessas políticas. É o momento também da gente abrir novas agendas, novas perspectivas de pesquisa, porque nesses debates, né, aqueles estudantes de pós-graduação, de mestrado, doutorado e da graduação vão percebendo que temas, que questões estão postas para a academia, né, pesquisar, que necessitam ser investigadas na perspectiva de a gente encontrar respostas e trazer indicações de melhorias de políticas ou de construção de novas políticas, né? Então, o nosso evento tem essa importância muito grande, né? Maravilha. E essa temática, professora, políticas educacionais na atualidade brasileira, para onde caminhamos? Essa é uma pergunta. E eu devo fazer essa pergunta para você agora, né? Para onde estamos caminhando? Então, esse tema nós não escolhemos à toa, né? É uma provocação para refletirmos um momento crucial que nós estamos vivendo no país, né? Nós passamos um período de governo federal, né, de muito descaso com a educação, de muito ataque à pesquisa, sobretudo à pesquisa, aos pesquisadores, e agora nós retomamos, né, com um outro governo, numa perspectiva mais democrática, de mais diálogo, nós retomamos novamente esse espaço de debate, de pensar as políticas educacionais. E com essa pergunta, com esse tema, nós queremos discutir, né, a realidade atual das políticas. Nós estamos para onde nós estamos caminhando. Nós analisamos que nunca estivemos na política educacional num contexto de tanta disputa, porque nessa retomada se acirrou, né, também as disputas, aquela disputa clássica que se tem no campo da política educacional, que é a disputa entre o público e o privado. Nós temos hoje uma certa hegemonia de fundações, de grandes corporações, né, de empresas sobre as políticas. Muitas vezes as políticas são ajustadas ou construídas para dar espaço a determinados mercados, né? Neste momento, as políticas que envolvem as tecnologias, nós temos um assédio das grandes corporações de tecnologias educacionais
para a formulação de políticas que abram novos mercados, né, para o que a gente está chamando, nesse contexto do capitalismo de plataforma, no capitalismo digital, muitas vezes com interesse meramente mercadológicos que comprometem a qualidade da educação, com implicações bastante comprometedoras sobre a saúde mental de professores, sobretudo, mas também de estudantes, a precarização do trabalho docente, né, maior controle a partir das plataformas, né, a gente está vivendo um período muito grande daquilo que nós chamamos de plataformização da educação, com sistemas de controle cada vez mais intensos sobre o trabalho do professor, com implicações, né, bastante intensas para a saúde, já documentada em teses, dissertações, pesquisas de entidades. A Fundação, por exemplo, Joaquim Nabuco, recentemente fez um grande estudo sobre o adoecimento de professores e mostra, né, como nós estamos vivendo um período complexo, intensificado pelas tecnologias, também por essa intensificação do setor privado sobre a educação. Então, a gente está perguntando se esse é o caminho e que outro caminho nós temos, né? Nós também entendemos que nós não temos só essa perspectiva, né? Mas também nesse mesmo contexto de disputa no próprio Ministério da Educação, nós temos muitos formuladores de políticas, professores, pesquisadores, comprometidos com uma perspectiva mais humanizadora, mais democrática, apostando na educação mais como direito, né, humano e menos como mercadoria, né? Então, a pergunta é para provocar qual é o caminho, se nós queremos o caminho da educação meramente como um serviço, como uma mercadoria, ou se nós queremos a educação para a humanização, para a transformação, para a formação de sujeitos, para além da perspectiva individual, mas olhando para as questões do nosso tempo que nos afligem, né? Como as questões sociais, as guerras, as questões ambientais, né? Então, a gente quer discutir com essa pergunta, olhar qual é o caminho, né? Para que a gente possa formular políticas na perspectiva que nós temos defendido, né? Nós, quando eu digo o campo progressista, aquelas pessoas que trabalham na defesa intransigente do campo público, né, têm defendido. Professora, a senhora citou aí vários, saiu até da questão, né, mas dentro ainda desse tripé, né, que são as metodologias, gestões, né, a questão do aluno e a questão também do professor. Enfim, são coisas extremamente sensíveis, né, e, enfim, dentro desse espectro também, né, a gente já viu algumas ações, não é isso, se encaminhando para caminhos não muito bons, né, em termos de privatização do ensino. Acredito que sejam coisas equivocadas, né? Na hora dessa aplicação, o ensino público de qualidade, ele deve ser o primeiro plano, né? Deve ser a primazia da coisa, e não fazer o contrário, né? Fazer desse ensino com aspectos relacionados à privatização. Sobre a questão dos professores, a saúde mental, que é extremamente importante, também dos alunos, né? E a própria questão dos alunos, né? Alguns exemplos são bons, positivos, para que esses alunos eles continuem, né? Não só na sua formação inicial, mas que faça aí uma ponte com o ensino superior, que é importantíssimo também, né? Enfim, tem alguns exemplos, né? Inclusive até aqui no nosso estado, né? O próprio governo do estado tem algumas ações nesse sentido, bem recentes também. Enfim, qual o panorama justamente disso? São duas visões, né? Uma privatista, que tem uma ligação, a gente não tem como negar isso, né? Tem ligações com as ações da direita, né? E até claro, da extrema-direita, e um outro olhar que é o da esquerda, progressista, enfim, que não tem alguns números tão positivos, mas parece ser um caminho mais firme, digamos assim, com alicerces melhores. E questões políticas, né? A gente não tem como fugir disso. Como transitar, no caso aí, com essas questões, sem perder, claro, esse prumo, essa bússola, né? Para que a gente se encaminhe para um horizonte bem melhor.
Em uma sociedade de classe como a nossa, a educação vai ser sempre disputada, né? Então, o caminho é o caminho da disputa, né? Nós, sob as condições do capitalismo, a educação será sempre um mecanismo de mercado, ela tem esse mecanismo. Já tem um mecanismo inerente à condição, né, das condições de mercado. Então, a educação não deixa de passar pelo mercado, porque se você imaginar que o Estado não tem construtoras, o Estado não é dono das empresas de tecnologia, o Estado não é dono das empresas que fazem a carteira, então, toda vez que se constrói uma política educacional, a oferta desse serviço, a operacionalização dessa política já passa pelo mercado, pela lógica, né, inerente do capitalismo. Quando a gente fala das questões da privatização, a gente está dizendo que é para além disso, né? Tornar mesmo a educação mercadoria. Então, o caminho nosso é o caminho da disputa, é o caminho da luta, é o caminho da reflexão, é o caminho da crítica constante, das pesquisas consistentes. Então, um grupo, muitos pesquisadores têm feito pesquisas consistentes para mostrar as implicações da privatização, né? As implicações para a sociedade de um modelo de educação baseado, por exemplo, naquilo que está muito em voga na reforma do ensino médio, nas competências, no empreendedorismo. Não significa que nós não queremos pessoas competentes, nós queremos pessoas competentes, mas aí, o que está por detrás dessa narrativa da competência é a competência para o mercado, é a competência, né, para o indivíduo se virar. Então, se faz uma reforma, por exemplo, do ensino médio, para que os alunos, ao invés de uma formação profunda, de base, com capacidade de julgar a informação, de compreender o mundo, para pulverizar um conjunto de informações para esses alunos se adaptarem àquilo que for possível de trabalho. Então, se nós temos um mercado de trabalho que é cada vez mais efêmero, um trabalho intermitente, então pensa-se logo numa formação que corresponda a essa lógica de trabalho, né? Então, nós que estamos na linha contrária desse, procuramos fazer as análises, as reflexões e mostrar que essas perspectivas, elas têm implicações para os sujeitos, elas têm implicação para a formação. Por exemplo, muitas das problemáticas que nós vivemos hoje com as redes sociais têm a ver com esse modelo de educação, que não dá aos alunos condições, elementos para receber a informação e julgá-la, né? Nós estamos vivendo uma época de muita informação, mas de pouco conhecimento. Então, as pessoas, é muito perigoso, né, esse conjunto de informações, imagina os milhões de mensagens que circulam entre as pessoas, né, no mundo inteiro, e as pessoas sem capacidade de julgar, de filtrar, de compreender, né, o que está por detrás dessas informações, o que é que significam essas informações. É disso que nós estamos falando e que é preciso, né, o caminho aí é o caminho mesmo do estudo, da reflexão, da análise e da disputa política, né, porque a educação, já dizia o grande Paulo Freire, é, sobretudo, um ato político, porque diz respeito ao destino da humanidade. Para finalizar, professora, começa depois da manhã, né? Dia 28, dia Sim. 28, 29 e 30, não é isso? E Isso. aqui no CCSO, no Centro de Ciências Sociais da Universidade Federal do Maranhão, auditório setorial Diná Gomes. Enfim, finalizar fazendo esse convite, professora, por favor. Então, gente, queremos convidar vocês para o nosso evento, a nossa jornada, que está com uma programação bem interessante. Nós vamos ter a conferência de abertura proferida pelo professor Gaudêncio Frigoto, que é uma grande referência no campo crítico da educação, grande estudioso, professor emérito, né, da UFRJ, que vai estar conosco no primeiro dia. No segundo dia, pela manhã, nós temos uma mesa excelente para discutir as reformas educacionais no Brasil, com a professora Mônica Ribeiro, que é uma grande estudiosa do ensino médio, a professora Eliana, que é uma grande estudiosa
das políticas de formação de professores, o professor Antônio, que não vai poder estar conosco nessa mesa, né? A programação era do início, e a professora Lélia, que é a professora aqui do nosso programa de pós-graduação. À tarde do segundo dia, nós vamos discutir a formação dos professores da educação do campo, né, que é um tema bastante sensível para nós do Maranhão, para nós que também atuamos nessa área. E no terceiro dia, à tarde, nós vamos discutir um tema importantíssimo, que é o nosso Plano Nacional de Educação, porque nós vamos discutir Fundeb, custo-aluno e 10% do PIB, olhando para a próxima década, ou seja, olhando para o Plano Nacional de Educação. Então, convidamos vocês a se inscreverem, as inscrições ainda estão abertas, já temos pouquíssimas vagas, mas ainda temos vagas, né? E que participem, quem não conseguir se inscrever, mas quiser assistir uma mesa separadamente, né, ninguém vai ser barrado, então pode adentrar, né, ao espaço do evento e assistir. Maravilha. Professor, eu agradeço a sua presença aqui, suas informações. Acabei de conversar com a professora Cacilda Rodrigues Cavalcante, da Universidade Federal do Maranhão, falou sobre a segunda jornada de estudos e pesquisas em políticas educacionais, a GESP. Professora, muito obrigado e boa sorte no evento. Nós que agradecemos. Obrigada aos ouvintes por, né, nos dar atenção nesse momento. Maravilha. Bom dia! Bom dia, Mara Nogueira, né, que assume agora a sessão das 8 com muita música boa. A gente volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade. Portanto, até lá, uma ótima semana. Viu, Mayra? É isso aí, Adalberto. Voltamos já. Eu, na verdade, volto aqui com você, trazendo a programação de Sessão das 8. Até amanhã. Até. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora